Olá, crianças! Estou aqui para mais uma história da Páscoa. Quando a gente lembra da Páscoa, normalmente vem na cabeça ovos de chocolate, coelhinhos, mas nós sabemos que não é isso o verdadeiro sentido da Páscoa, que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, quando Jesus tornou a viver. Mas talvez algumas crianças fiquem pensando, né? Mas será que tem alguma coisa falando a respeito da Páscoa ou só da morte de Jesus e aonde que comemora a Páscoa? Tem sim, e hoje nós vamos aprender aonde é que está escrito na Bíblia a história da Páscoa na Bíblia. O povo de Deus, o povo de Israel, eles foram cativos, eles foram levados presos para a terra do Egito, dos egípcios. E lá eles eram escravos. Olha aqui a corrente, né? Que eles eram escravos, aqueles trabalhos mais difícil, pesado, ruim de fazer, era eles que faziam. E tinha o faraó que dava as ordens, né? Que era como o rei, que dava as ordens para eles e mantinha sempre eles ali como escravos. E eles pediam a Deus, meu Deus, manda alguém para nos libertar, manda um libertador para nós aqui. Às vezes até choravam, né, pedindo a Deus. E Deus mandou, Deus ouviu a oração deles e mandou Moisés. Moisés, aquele mesmo que vocês lembram, que foi colocado num cestinho, foi colocado no rio Nilo, e a filha do rei que pegou esse cestinho. É este mesmo, quando ele cresceu, ele foi ser o libertador do povo de Deus. Deus deu coragem para ele ir lá falar com o faraó, né? Que era um homem muito ruim, muito bravo. E Deus deu coragem para ele ir falar com o faraó. Pedir para que eles pudessem sair dali para ir adorar a Deus na terra deles. Mas faraó falou sim que não, que eles não iriam sair. Então Deus mandou 10 pragas ali no Egito. A primeira praga foi quando as águas do Egito se transformaram em sangue por 7 dias e todos os peixes morreram. Então, como morreu muito peixe, teve um cheiro ruim ali das águas e eles não puderam tomar daquelas águas. Depois disso, as águas voltaram ao normal e mesmo assim, né, o faraó não deixou o povo sair. Então veio a segunda praga, que é das rãs. E apareceu rã para todos os lugares ali no Egito. Era dentro das casas, era fora, era dentro, em cima da mesa, da cama. Era rã para todos os lados, que era muita rã que apareceu. E aí as rãs foram, né, embora novamente. E Faraó mesmo assim não deixou o povo de Deus sair. Então veio a terceira praga dos piolhos. Foram muitos piolhos que vieram ali naquela terra do Egito. Muito piolho mesmo. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo de Deus sair. Então veio a praga das moscas. Só que daí Deus mandou só no povo egípcios. No povo de Deus, essas moscas não vieram onde eles moravam. Então, para Deus mostrando que era Ele que estava mandando, né, essas pragas. E mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair. Então, veio a quinta praga, que foi a peste nos animais. Só que também só veio no rebanho dos egípcios. Então, muitos animais morreram com essas pragas, com essas pestes que vieram nos animais. Na sexta praga, que foi a das úlceras, das feridas, né, veio em homens, em animais também, essas feridas. Todos também tiveram feridas no seu corpo. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair. Então veio a sétima praga, que é do granizo, né? Veio uma tempestade com muito granizo, que quem não estivesse em algum lugar que tivesse cobertura ia ser morto, animal, pessoa, as plantas, né? De tanta pedra que caísse, também morreram muitas e mesmo assim Faraó não deixou o povo sair. Então
veio a 8ª praga, que é a dos gafanhotos, que eles comeram o restante de plantas, de coisa verde, árvore, planta, o que fosse verde, eles comeram tudo, né? Já tinha sido destruído pelo granizo, e aí o que sobrou, veio os gafanhotos e comeram tudo. E ele era tantos que eles cobriam o chão da terra de tantos gafanhotos. A 9ª praga foi das trevas, 3 dias de escuridão, somente onde os egípcios moravam, que eles não conseguiam ver nada. 3 dias foi assim. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair. E todas as vezes, antes de acontecer essas pragas, Moisés ia até Faraó para pedir para que pudesse sair. E aí, como ele não deixava, então ele já anunciava qual que seria a praga que viria. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. O que é primogênito? É o primeiro filho. Então, ali no Egito, quem tivesse filho, né, o primeiro filho iria morrer. Então, quase todos, né, tinham filho, então bem provável que em cada casa teria uma morte, porque é o primeiro filho. Então, desde lá do que era mais, ganhava menos, até a casa do rei, todos iriam morrer o filho primogênito. Só que com o povo de Deus, Deus fez algo especial. Deus pediu para que eles matassem um cordeiro, que é o filhotinho da ovelha, e colocasse o sangue nos umbrais das portas, né, ao redor das portas, em cima das portas. Que daí, quando a morte passasse, na casa que tivesse sangue, a morte não entraria. Então, só seria com o pessoal, com as famílias do Egito, né, dos egípcios. E assim aconteceu. Quando a morte passou, nas casas que tinham sangue, ninguém morreu, mas na casa de Faraó, em todas as casas dos egípcios, morreu o primogênito. Aí Faraó, né, viu que não tinha mais jeito, então chamou Moisés, pediu para que Moisés fosse até ele, e Moisés foi até ele. Ele falou assim: ó, pode ir, vão, leva tudo, porque algumas vezes eles falavam que eles podiam ir, mas deixasse o rebanho, conforme o decorrer das pestes. E dessa vez falou assim: vai, leva o rebanho de vocês, leva tudo, ajunta o mais rápido possível e vão, e me abençoe aqui para mim ficar em paz. E aí o povo de Deus pôde sair da escravidão do Egito. Hoje em dia, também tem muitas pessoas que estão presas, cativas pelo pecado, pelo diabo, né? Porque fazem muitas coisas que o Papai do Céu não gosta, coisas, né, que são pecado. O que é pecado? Tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos que deixa o Papai do Céu triste. Então essas pessoas, elas vão ficando ali só fazendo, às vezes querem fazer uma coisa boa, mas não conseguem, de tantas coisas ruins que elas fazem. Mas Deus teve um plano para que essas pessoas também fossem libertas. Ele mandou o seu único filho, ele só tinha um filho, Jesus, mandou aqui, nasceu bebezinho, ele cresceu, e quando ele cresceu, ele morreu numa cruz. E para ele morrer nessa cruz, ele sofreu muito por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Porque você já espetou o seu dedo com espinho, já imaginou como dói? Agora você imagine uma coroa de espinho, o quanto que não doeu, quanto fincaram aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés para colocar ali naquela cruz, o tanto que não foi dolorido, transpassar as mãos ali com aqueles pregos. Jesus sofreu muito, foi por amor a nós. Mas ele não ficou morto ali naquela cruz. Colocaram ele num túmulo, mas ao 3º dia ele ressuscitou e foi morar lá no céu para preparar um lugar para mim e para você. E quem recebe Jesus no seu coração, pede para Jesus vir morar no seu coração, pede perdão das coisas que tem feito errada, pede para Deus ajudar para que ele faça as coisas certas, né? Em vez dele ficar ali cativo pelo pecado, pelo diabo, aí ele é liberto. Deus dá a liberdade, né? Porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós podemos ser libertos, né? Pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Então daí você vai me falar assim: mas aonde que está escrito essa história, né?
Essa história está escrito em Êxodo, onde você vai encontrar das pragas, do 7 a 11, do capítulo 7 do capítulo 11. Mas no capítulo 12, os versículos 25 a 27, fala bem especificamente sobre a Páscoa, porque nós devemos comemorar a Páscoa. Que está escrito assim: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então, que você possa comemorar a verdadeira Páscoa, saber que Cristo, foi quem nos libertou e que nós podemos ser livres. Que você possa ter uma feliz Páscoa.